Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui conversando com o economista Guilherme Lages, que integra uma empresa que atua no mercado de investimentos e que está tendo essa paciência aqui conosco, já que nós não somos da área econômica e até temos, já disse aqui numa outra oportunidade e reafirmo, eu tenho todos os cuidados quando se fala em economia, porque na realidade são detalhes que escapam de longe à visão do homem comum. Então nós vamos ouvir aqui com toda atenção, respeitosamente, para perceber se a gente vai captar ou não algum entendimento. Mas, meu caro Guilherme, de onde vem o ganho da empresa que você está vinculado? Essa é uma curiosidade, porque você auxilia um indivíduo a ter rendimentos, um indivíduo a ter uma perspectiva de bons rendimentos e faz de suas economias móveis, né? Móveis, bem dito. E onde vem o ganho de vocês aí? Muito boa pergunta, até agradeço. É uma curiosidade que eu tenho. Mas foi perfeito, é uma oportunidade da gente esclarecer e trazer transparência, certo, que é fundamental para essa atividade. Porque o leigo diz assim, bom, eu vou tentar investir 300 mil. E será que eles vão me cobrar 20 mil logo de cara? Como é isso? A atividade de assessoria, ela não cobra em cima do patrimônio, ela não cobra diretamente do cliente. Assim como a gente usou o exemplo aí da corretagem, né, corretor de imóveis, nós também somos remunerados por rebate, por comissão, né? Então, nós oferecemos os produtos, né, de investimentos, fundos, ações, todos esses produtos têm um custo, né? Parte desse custo é repassado para nós, né, que somos os distribuidores, né, esse elo aí de intermediação. Então, um fundo de investimento em ações, né, fundo de investimento que é uma estrutura, uma comunhão de recursos, onde existe a figura de um gestor, né, um administrador e um custodiante, que se juntaram ali com um fim comum de obter retorno em determinado mercado, né? Então, temos fundos de ações, fundos de renda fixa e fundos multimercados, fundos cambiais. Então, um fundo de ação, ele deve investir 67% do seu patrimônio em ações, né? É uma norma, né? Ele tem que seguir isso, se ele é um fundo de ação. Isso é regulado pela Anbima e os gestores pela Comissão de Valores Mobiliários, né? É algo muito transparente para isso. E esses fundos, para fazer a gestão dos seus recursos, você investidor, eles cobram uma taxa, a chamada taxa de administração. Perfeito. Então, parte dessa taxa eles repassam para o distribuidor, né, para a nossa corretora, e a corretora repassa. Mas é só se tiver lucro? Para nós. É só se tiver lucro ou não? Não. No caso dos fundos, não. É sobre o patrimônio investido, certo, os recursos investidos. Outros produtos, como os CDBs, né, os bancos oferecem, todos esses produtos, os bancos também têm, né? Bancos e corretoras, eles conseguem fazer esse elo entre o investidor e o mercado, né? Produtos de renda fixa também tem um comissionamento. Ações, né? Aí uma parte de um valor cobrado sobre cada ordem que você envia, chamada corretagem. Então, isso tem um custo e é repassado. Essa é a nossa forma de remuneração. E sempre somos bem transparentes quanto a isso. Isso é um ponto muito importante, né? Né? Meu caro Guilherme, recebi aqui duas ordens de indagação que eu quero submeter à sua consideração. Pergunta ao telespectador: como obter lucratividade acima da taxa Selic no cenário atual, já que ela se encontra muito embaixo? Ele até cita aqui, 2,25 ao ano. O que é que você aconselha? Você entendeu a pergunta? Sim. Excelente pergunta também, né? Está na mínima histórica, essa nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, 2,25, e podemos ter ainda um corte na próxima reunião. Exatamente. É esse valor? 2,25% ao ano. Ao ano, né? Essa taxa já foi de 15%, 16% até 40% na década de 90.
É por esse indicador, é por essa taxa que nós fomos taxados como o país do rentismo, porque essa é a taxa que baliza os juros pagos pelos títulos públicos. Os títulos públicos é o chamado ativo livre de risco dentro da nossa economia. É o ativo mais seguro. Então, o brasileiro conseguia retornos de 2 dígitos sem correr risco nenhum, né? Isso, por um lado, é ótimo para o investidor, né? Mas para o país chega a ser ruim, porque você tem aí uma decisão que você tem que tomar. Ou investe no mercado financeiro com os juros bem gordo, né? Que te remunera bem, ou você vai investir na nossa economia, gerando empregos, investindo em fábricas, enfim, comércio, né? É uma decisão que tendia para o grande investidor: vou ficar aqui nos títulos públicos porque não tem risco e me remunera bem, né? Então, por isso que a gente era taxado aí como o país do rentismo. Mas agora, né, a gente vem reduzindo aí, consequentemente, a nossa taxa básica de juros e chegamos em um patamar de país civilizado, a gente pode colocar dessa forma, né? E o investidor precisa ver essa taxa como, de fato, uma reserva, né? É uma reserva de emergência. Lembra a nossa primeira caixa, né? Os papéis atrelados à Selic, eles devem ser utilizados como reserva de emergência. Não deve-se tentar oferir lucros com esse tipo de investimento. Sim, mas ele vai ter o que se chama de rentabilidade, né? Isso, 2,25% ao ano. O indivíduo pode dispor do dinheiro a qualquer momento. A qualquer momento, no caso do Tesouro Selic. A pergunta dele foi: consigo ter algum rendimento o que é que você aconselha? Se ele quer usar esse recurso para a reserva de emergência, que é o que deve ser feito, você não vai conseguir muito mais que isso. Algum fundo de investimento de renda fixa que cobre uma taxa de administração baixa pode ser ideal. Um próprio CDB de um bom banco, de uma boa organização, uma boa instituição financeira. Tem alguns que pagam mais do que 100% do CDI, pode ser uma boa alternativa. Mas, se ele deseja obter mais retorno do que isso, ele vai ter que correr mais risco. Mais risco, né? Ele vai ter que diversificar o seu capital. Essa é uma das razões que a nossa bolsa está engrenando aí em uma alta, né? Não tem como mais ganhar dinheiro na renda fixa, né? Nesses ativos livres de risco. Então, está forçando o investidor a entrar na bolsa, a entrar em ativos de renda variável. Ele lança aqui uma segunda ordem de indagação, que é a seguinte: com os impactos do coronavírus na economia brasileira, que já vinha mal das pernas, que cenário você vislumbra após a retomada integral da reabertura da atividade econômica? Basicamente é isso. O que você antevê quando houver a reabertura integral da atividade econômica? Muito boa pergunta também. Vai haver uma embreagem aí demorada? Vai, né? Até comentamos no início, né, que as projeções aí são de uma retração de em torno de 6% a 7%, né, da economia. O desemprego vai avançar, porém... O desemprego vai avançar? Vai, certamente. Pelo amor de Deus. Certamente. E o Brasil aguenta, meu caro Guilherme? Vai ser difícil aguentar, né? Vai exigir muito dos nossos políticos, das nossas reformas que estão aí a serem feitas. Vai exigir muito da população, dos empresários, mas certamente vai ocorrer, né? É muito difícil. Eu lido diariamente com projeções, né, com elaboração de cenários. Muita gente não entende muito bem como são feitos, né? Acham que economistas, estatísticos, matemáticos têm uma bola de cristal aí. Não é bem assim, né? São modelos, né, que são inseridos variáveis, né? E essas variáveis são voláteis e a cada mudança a gente tem uma projeção diferente. Na crise que estamos passando, essa dinâmica
está ainda mais veloz. Então, o cenário que nós tínhamos 2 meses atrás, 3 meses atrás, já está diferente agora. Porque o nível de incerteza está muito grande. Então, fica muito difícil a gente fazer uma projeção mais acurada. Mas a gente pode afirmar que vamos sair mais pobres, né? Como coloquei, o Brasil vai sofrer, né, um pouco, né? Sim, sim. Já sofreu bastante agora no primeiro e segundo trimestre. A grande questão é, nós não sabemos como vai ser a retomada, né? Essa não é uma crise... não tem ainda uma conformação, não, né? Não é uma crise típica, né? Não é uma crise comum. Nós imaginávamos que a retomada ia ser mais lenta, né? Em alguns países da Ásia, da própria Europa, né? Já tivemos alguns indicadores que superaram as expectativas, né? Foi melhor. Porém, nós não sabemos como vai ser no Brasil, né? Vai ter a segunda onda, foi muito discutido se a recuperação ia ser em V, né? Uma recuperação acentuada, ou se vai ser em W, ou se vai ser em U ou em L. Não se tem uma certeza, né? Principalmente nesses períodos que a gente está atravessando hoje. Muito difícil fazer uma projeção. Guilherme, me satisfaça uma curiosidade minha aos nossos telespectadores. Eu tenho uma confiança desse ministro da Economia nosso. Como eu estou dizendo, eu não sou economista, eu sou leigo, mas quando ele fala, sabe, eu tenho uma confiança nesse cidadão, nesse profissional, eu confio nele. Você que é colega dele, como é que você vê esse ministro nosso da Economia? Eu vejo como um bom quadro, né? Ele tem... Você conhece a performance dele? Sim. A formação dele foi lá a Chicago, né? Sim, tem uma boa formação, né? Passou até em outros países como o Chile na formulação de políticas públicas. Porém... Ele trabalhou no Chile, foi? Foi. Como consultor, né? Vou chamar isso. assim. A turma de Chicago foi chamada para o Chile para ajudar em algumas reformas que o país passou. Porém, o cenário que ele enfrenta, o cenário político, é muito difícil, né? Por isso que eu falei, vai exigir muito do Brasil algum consenso em termos de reformas que são essenciais, vai exigir um debate mais limpo para a gente realmente traçar um caminho de prosperidade para toda a população. Mas, sem dúvida, é um bom quadro. É um bom quadro, né? também. Podemos ficar tranquilos, sim, com ele, né? Sim. Porque já passaram ali uns enganadores, viu? Você é muito jovem, mas eu já vi ministro da Economia, da Fazenda aqui nós, que, pelo amor de Deus, a conversa do indivíduo era uma conversa gelatinosa. Você não sentia confiabilidade, sabe? Não sentia confiança. Certamente. Mas com ele eu confio. O que fizeram no Brasil foi um verdadeiro laboratório, né? Na década de 80, de 90, sucessivos planos econômicos aí heterodoxos que realmente bagunçaram um pouco aqui o cenário local. Local, né? Foi um período terrível para a economia. Para a economia. O Brasil é um país confiável para investimento hoje? Eu estou lá nos Estados Unidos, eu estou na França, eu estou na Bélgica, não importa, estou na Europa ou na Ásia. Vou investir no Brasil. Você acha que o Brasil é confiável para investimento? Sobre o olhar do investidor estrangeiro, certamente não, né? Tudo isso que a gente está passando nessa crise é uma evidência disso, né? A Bolsa sofrendo demais, o dólar, né, se valorizando. Para a gente ter uma ideia, esse movimento do dólar só é equivalente à nossa crise de balanço de pagamentos no final da década de 90. Foi algo absurdo. A nossa moeda sofreu muito. Isso por conta de uma avaliação negativa da economia e da segurança institucional brasileira, né? Existe uma fuga, sempre que existe uma fuga de divisas estrangeiras, de moedas estrangeiras, isso tende a desvalorizar a nossa moeda. Isso também, muito em parte, foi causado pela nossa baixa taxa de juros, mas nesses períodos de incerteza, o investidor estrangeiro sai de países com maior risco, né? E vai para países mais seguros,
ativos dolarizados, Europa, Japão, né? O investidor estrangeiro não vê com bons olhos o Brasil. Né? O Guilherme, porque quando a taxa de juros, deixa eu colocar bem, quando o investidor tem uma taxa de juros pequena, parece-me que aumenta o que se chama de confiabilidade, da certeza de que ele vai poder ter o capital investido de volta com tranquilidade. Então, quando ele chega no Japão, por exemplo, ele vai ter uma taxa de juros pequena, mas em compensação vai ter estabilidade. Isso. É a relação risco-retorno. Retorno, né? Quanto menor o risco que eu estou correndo, menor tende a ser o retorno entregue, né? Por isso que o Brasil sempre teve essa taxa básica de juros nas alturas. Até uma expressãozinha que é o custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro tem um nome, tem uma expressãozinha técnica, isso, né? Isso, o custo do dinheiro, né? Quanto que vale, os juros é o custo do dinheiro. Né? Então, se aqui você tem um risco maior, né? Deve-se pagar mais. O que é que nós vimos fazendo ao longo desses anos? Spread. A expressão spread. É a diferença do custo de captação para de empréstimo, né? É um termo das instituições financeiras. Né? É o spread. Nós vimos aí a redução, né, consequente da taxa básica de juros, porque os governos, né, a partir de 2016, veio sinalizando uma responsabilidade maior fiscal e uma condução diferente na política econômica. Isso que permitiu essa taxa tão baixa, né? E isso acabou tirando o prêmio pelo risco do investidor estrangeiro, né? Ele pensa, não vou investir em um país como o Brasil, que me paga, que tem esse risco e me paga apenas 2% ao ano de taxa. Então, é um componente a mais para ele sair daqui. É por isso que o nosso ministro, ele fala, vocês têm que se acostumar com o dólar nesse patamar. Acabou o prêmio pelo risco, acabou o estímulo do investidor estrangeiro em investir nos papéis do governo, de renda fixa. Se o país sinalizar que está tomando um rumo correto, a gente vai observar a entrada do capital estrangeiro, sim, mais nos nossos ativos de risco, na nossa bolsa ou em investimentos diretos, né? Essa é outra via. Mas respondendo à pergunta, o investidor estrangeiro não nos vê com bons olhos, né? Nós temos um fundo de investimento internacional que tem como tese o investimento em países emergentes, né? E ele tem apenas 3% do seu patrimônio investido na América Latina. A maioria é Ásia, parte da Europa e poucos países da África. Para você ver como eles não veem com bons olhos ainda esse mercado aqui da América Latina e do Brasil. Meu caro Guilherme, eu não quero que o ilustre amigo tenha a contundência que eu tenho, até porque sou mais velho, mas esses degenerados morais, esses deformados morais, são figuras da pior qualidade, na minha concepção. Eu sou um homem resignado com isso. Esses indivíduos que se aproveitam até de uma situação dessa para ganhar dinheiro ilicitamente, com essas questões aí dos inspiradores, com essas patifarias grandes e pequenas, né? Como dizia Graciliano Ramos, grandes e pequenas safadezinhas. Quer dizer, isso contribui de forma muito grave e danosa para a confiança dos investidores em nosso país. Você concorda comigo? Certamente. O indivíduo olha de lado e diz, mas um bando de ratos, um bando de gabirus, o país, a humanidade toda nesse sofrimento horrível, rapaz. Quantos escândalos nós temos, né? Consecutivos, né? De corrupção, quantos impeachments nós tivemos aí nos últimos anos, né? Pois é. Isso tudo corrobora com a nossa imagem. Meu caro Guilherme, eu digo a você, com toda sinceridade, eu ainda não descobri um castigo para um indivíduo que se comporta dessa forma. Uma vez apurado, atendido o devido processo legal, verificada a sua responsabilidade, eu ainda não descobri um castigo. Eu até me imaginei um dia colocar um indivíduo desse numa praça pública e obrigar todo cidadão que passasse por ali, dar uma pancada nele, uma reilhada, uma cusparada.
porque é um negócio que você não entende, rapaz. Quem o veio mal que isso faz, né? que causa ao país. Uma medida nesse sentido, né, a Operação Lava Jato, falando em termos de percepção do investidor estrangeiro. Isso passou uma boa imagem, passou uma boa ação das instituições brasileiras para o resto do mundo, né? Isso, somado a medidas do governo desde 2016, né, de transferência do eixo da política econômica, passou uma boa imagem para o restante do mundo. Verdade. O Guilherme, a gente está conversando aqui, você como um jovem economista, um indivíduo bem formado, a gente conversa com você, percebe que você teve um berço, teve um lar, onde você aprendeu boas práticas nas relações intersubjetivas. Mas você veja, eu sou de uma época, eu digo isso, quando eu estava em sala de aula, eu sou de uma época, quando o indivíduo era flagrado, não estou dizendo que antigamente não havia degenerados morais, não, sempre houve, você vê a história do Brasil, sempre houve. Mas eu sou de uma época que o indivíduo, quando ele era flagrado, vou tirar aqui por Alagoas, quando ele era flagrado uma prática desmoralizante, ou ele dava um tiro no vidro, não estou querendo nem de ninguém disso, mas conheço alguns casos do indivíduo explodia a própria cabeça, ou ele caía fora, ele desaparecia no mundo. Entendeu? Eu me lembro de uma questão moral, né? Eu me lembro de um cidadão. Princípios, né? Eu me lembro de um cidadão que tirou a vida num daqueles escritórios de Açaí Albuquerque ali. Eu era garoto, devia ter 8 anos, dado 9, mas depois que eu envelheci, eu fui procurar saber. Disse que ele chegou de manhã para trabalhar, era contador, e o gerente lá disse: me diga uma coisa, fulano. Rapaz, eu estou vendo aqui essas notas fiscais, aí estou aqui vendo que acionou ele. Aí ele disse: olha, eu vou aqui, deixa eu ir aqui o toalete. E lá deu um tiro na cabeça. Hoje o cara está chamando o indivíduo de vagabundo, de ladrão, uma coisa desmoralizante, rapaz. E você não viu o indivíduo, não vai aos jornais responder, está ali com o maior cinismo. Pelo amor de Deus. Não tem princípios, né? E encaram isso como normalidade. Né? Normalidade. Isso é ponto central, né, para a sociedade, e é por essa razão, por essa sua indignação, que nós recomendamos que você coloque parte do seu patrimônio lá fora. Né? Muitas vezes o brasileiro está acostumado com isso aqui e não vê o risco embutido no Brasil, né? Os riscos das nossas instituições e das nossas relações. E acaba deixando o patrimônio todo aqui, né? Então, você está com parte do seu patrimônio lá fora, em um país com a jurisdição clara, limpa e estável, segura, isso certamente vai fazer você dormir mais tranquilo. É um negócio complicado, né? Mas já estamos nos aproximando aqui do final, mas como uma consideração sua final, como é que você vê a nossa evolução em meio a essa crise sanitária? Como é que você... Porque você tem que ter uma visão futurista, né? Para conversar com os seus clientes. Como é que você vê isso aí? Você vê com confiança? Você vê com uma certa Estávamos bem mais otimistas, né? Como eu falei, desde os anos 2000, que nós avançamos, né, um pouco mais rápido aí, em termos de educação financeira, né, em termos de consciência da população, que elas precisam se ajustar mais, né, o seu orçamento e gerir melhor os seus investimentos. Desde o ano de 2016, a gente observou uma mudança no eixo de política macroeconômica, tivemos reformas importantes aprovadas, né, muitas ainda a serem aprovadas, e isso tem que ser objeto de discussão. Nós iniciamos o ano com uma projeção de que isso ia passar bem ou mal, mas já é um avanço que se passa, né? Então, o cenário que nós tínhamos para frente era melhor do que o que tinha passado, isso certamente, né? E isso refletia na nossa Bolsa de Valores. Ela funciona meio como um termômetro
para o humor do investidor, né? A gente bateu o recorde no início desse ano de 120 mil pontos, né? Isso é um bom termômetro até cair pela metade com toda a crise. Essa crise bagunçou muito até as nossas finanças públicas. Isso é um tema muito central, né? Se nós fizermos o que deve ser feito em termos de controle de gastos, a gente pode visualizar um cenário melhor lá na frente. Mas se isso fugir ao controle, o Estado brasileiro pode ter um problema sério mais na frente, né? Então, acho que essa é a questão central que a gente tem que monitorar, né? Os gastos públicos. Nós vínhamos em um debate grande, né? Em cessar isso, né? Em ter um Estado mais responsável fiscalmente, e isso está meio que em xeque agora, né? Com todas essas medidas emergenciais. Então, esse é o ponto central que a gente tem que monitorar para a gente enxergar um horizonte melhor lá na frente. Sempre temos que ter um pouco de otimismo, porque a sociedade não pode parar, né? Sempre vão ter boas empresas lucrando, né? Empresas desenvolvendo novos projetos. Sem isso não tem progresso social, né? Então... E outra coisa, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho no nosso corpo legislativo, vamos ficar de olho no executivo, vamos ficar de olho no judiciário também, porque é a convergência desses esforços todos que nós vamos ver uma melhora. E ele tocou naquele assunto, o Guilherme, e há uma expressão de Shakespeare, lá no século XVII, que era sempre estar povoando a minha cabeça, sempre povoando, sabe, a minha esfera de lembrança. Dizia Shakespeare, pela boca de um dos seus personagens, numa obra dele chamada Hamlet, vou dizer de forma livre, se você me leva a bolsa, está somente me levando o lixo. Mas se você leva o meu nome, você está levando minha maior riqueza. Eu acho que todo cidadão devia se preocupar com o nome, né? Pensar num túmulo que ele vai ter amanhã, num túmulo honrado, num túmulo respeitado, né? Não um túmulo desonrado. E tudo isso com a grave descontribuição para o país e a sociedade. Eu não posso ser contemplativo com isso. Houve uma época que, numa dessas operações, teve a Operação Gabiru, a Operação Sanguessuga, que alguns indivíduos foram pegos. Daqui, de Vanda de Alagoas. E você imagine que tristeza, o indivíduo encarcerado, quando desencarceram ele, que ele volta para o seu reduto, a população faz churrasco e faz festa com a chegada do cara, quando devia ser motivo de vergonha. E a gente sabe, ninguém é menino, o indivíduo estava até o pescoço mergulhado em grandes safadezas. Mas, amigo, eu vou ter que encerrar. Você vai voltar aqui ao nosso programa sempre que houver uma oportunidade, eu vou lhe chamar para a gente bater um papo, para você desvendar para a gente esse mundo misterioso da economia e dizer que você aproveite a sua juventude, você está aproveitando para dar a melhor contribuição para a nossa sociedade e o nosso povo. Seja muito feliz, Guilherme, muito feliz mesmo na sua atividade, e o nosso bom Deus o lhe proteja e tire do seu caminho todos os sacripantas que devem ser afastados da nossa convivência. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Agradeço aos telespectadores, sempre a honrosa audiência, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.